deixar para vocês verem a minha gambiarra. Segundo meu marido, eu sou a rainha das gambiarras. Mas é isso, né? A vida a gente tem que saber fazer gambiarra mesmo, né? Porque vez ou outra é isso que ela pede pra gente. Vamos lá fazer gambiarra. Então, vamos lá, né? 20 horas, 30 minutos, horário de Brasília, horário de Salgueiro também. Bom, senhores alunos, né? Senhores não alunos que estejam aqui, muito boa noite. Lembram, né, que nós marcamos, eu deixei isso num post, tá? Eu vou deixar, isso daí eu já aprendi, deixar salva por 24 horas, vai ficar salva por 24 horas, tá? Então, fizeram a tarefinha de casa? Eu espero que sim, tá? Porque eu vou precisar que os senhores acompanhem por ela algumas coisas que eu quero falar, especialmente, né, os candidatos a juízes federais, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar como base aqui, gente, o edital que era a minha base de preparação, tá? Mas antes de começar essa live, eu queria deixar algumas premissas estabelecidas com os senhores. Primeira, tá? Eu vou mostrar aqui para os senhores, já que me perguntam tanto, como eu organizava o meu estudo. Isso vai fazer com que o senhor passe no concurso público? Não sei. Muito provável que não. Por quê? Porque isso dava certo para mim. A não ser que sejamos irmãos gêmeos e siameses, e até siameses, né, dê certo para você também. Mas, gente, a gente precisa lembrar que aprendizagem é uma atividade individual, tá? É muito individual a forma como a gente aprende as coisas. Tem gente que aprende melhor lendo, outros ouvindo, né? Eu conheço gente que estudava falando alto. Deus me defende e guarde dessa hora, tá? E se for estudar, não estuda perto de mim desse jeito, tá? Gente, tá travando, Tá travando muito? Bom, enfim, ficará salva, tá? 2. O que eu tenho aqui para os senhores não é uma receita de bolo, tá? Até porque nem receita de bolo, nem sempre ela dá certo. A gente vai lá seguindo passo a passo e às vezes dá alguma coisa errada. O forno é diferente, o aquecimento é diferente, né? Enfim, então tá, joia, obrigada, vamos seguir, tá? A minha intenção aqui com os senhores é fazer com que os senhores tenham insights no sentido de verificar aquilo que, ok, vamos seguir desse jeito que tá dando certo, não, vamos mudar isso aqui porque isso daqui não tá dando certo na minha preparação, tá? E o que eu vou dizer aqui para os senhores, né, vocês podem pensar, Aline, se você fez assim, por que levou 10 anos para passar? Porque, como muitos já sabem aqui, eu já fui analista, já fui defensora pública e, obviamente, eu levei muita cacetada em concurso público, né? E muita cacetada exatamente por quê? Porque ainda não tinha afinado a minha preparação, tá? Eu ainda não tinha afinado, encontrado, isso daqui é o meu caminho, é assim que eu tenho que chegar. Eu estudava nos 3 horários, de manhã, de tarde e de noite, e trabalhava, tá? Daqui a pouco eu vou explicar como é que é isso, né? Então, gente, eu não tô aqui para dizer como deve fazer, tá? Eu não tô aqui para ser coach de ninguém, eu não tô aqui para dar fórmula fechada, muito menos afrontar, né? Eventualmente quem esteja ali orientando por meio de coach, enfim, não seja. O que eu vou te deixar aqui são pulgas atrás da orelha. A minha ideia é essa, para que você possa inclusive conversar com o seu profissional e falar, olha, isso daqui que você está fazendo não está dando certo para mim, entendeu? É isso. Vamos lá. Eu lembro que dentro daqueles 4 pontinhos, né, ordem, disciplina, resiliência e fé, o primeiro seria ordem. Por quê? Porque tudo parte da ordem. Tudo
começa pela ordem. A gente precisa ordenar a vida, no caso os estudos, para poder fazer dar certo, tá? Então, primeira coisa, vocês têm que pegar o edital que é base de vocês. Qual o edital que é base dos senhores? Qual o cargo que vocês querem ao fim da jornada, né, exercer? E não importa qual seja, tá? Desde do cargo mais simples na administração pública ao mais alto, tá? Não importa se você quer ser técnico no executivo, se você quer ser parecerista no legislativo, né? Se você quer ser analista judiciário, membro do Ministério Público, enfim, o que você precisa estabelecer é pegar esse edital, tá? Tornar ele a sua base, o seu pilar de estudos. Como? Você vai pegar o edital, você vai observar o conteúdo programático e como é a sua prova. Como que o conteúdo programático, tá, será cobrado do senhor, né? Vai ter que analisar o quê? Inclusive as matérias mais importantes. Vamos lá, vamos à nossa tarefinha. Lembram lá que eu pedi? Vou dar de exemplo o meu edital, tá? O edital que eu usava por base, que era o edital da Magistratura Federal. A prova objetiva da Magistratura Federal, né, ela é dividida em 3 grupos, tá? 3 grupos. No grupo 1, eu tenho direito constitucional, né? Direito previdenciário, penal, processo penal, direito econômico e proteção ao consumidor. No grupo 2, eu tenho civil, processo civil, empresarial, financeiro e tributário. No 3, o que é que eu tenho? Eu tenho administrativo, ambiental, direito internacional público e privado. Opa, tem coisa pra caramba! Se você pegar o conteúdo programático, eu acho que dá umas 10 laudas de matéria a ser cobrada na prova. É muita coisa. E se você não se organizar, você vai passar a vida inconstitucional lendo até o Poder Judiciário, os índios nunca serão lidos, né? E aí o que cai na tua prova? Os índios. É preciso ler o livro de capa a capa, tá? Da mesma forma, no direito civil não vai passar de direitos da personalidade. Contratos em espécie, então, né? Nunca vi nem ouvi falar, tá? Processo civil vai ser expert em processo de conhecimento, né? Capenga em execução, cautelar, medidas cautelares, e principalmente depois, ainda bem que com o novo código, né, tudo foi meio fusionado, mas enfim, a gente sabe que ainda existe um estanquezinho entre conhecimento e cumprimento e a própria execução, né? Administrativo é capaz de você até terminar, mas vai ser aquela coisa capenga no terceiro setor também, porque é uma matéria que fica lá pro final das manuais, né? Ambiental, vai chegar lá só com a Constituição e olhe lá, porque eu não sei nem se você chega no final da Constituição, né? Estudando constitucional. Internacional público é legal, privado vai ser aquela coisa mais ou menos. Gente, a gente precisa pegar o edital, tá? E ter coragem, tá? Você precisa pegar o edital, ver aquele conteúdo programático e falar, poxa, né? Tem que ter coragem, vai ter que enfrentar, você vai ter que vencer o edital. A ideia é vencer o edital, mas vencer ele como? Como que era que eu pensava, que eu fazia? Poxa, eu vou vencer o edital, mas me concentrando naquilo que é mais importante para o meu concurso. Não é que eu não vou estudar empresarial, não é que eu não vou estudar financeiro, não é que eu não vou tocar em econômico, não, eu vou estudar essas matérias sim, porque se elas estão no edital, eu preciso estudar, mas eu preciso dividir, né, com inteligência. Então, o que foi que eu fiz? Depois de muita porrada na cara, né? Muito
muita queda, dá muita volta por cima, sacudindo a poeira. Tinha hora que nem a poeira mais queria mais subir em mim, porque eu já tinha cansado. Mas, enfim, eu parei e pensei, isso aqui é errado, isso aqui dá certo. Isso aqui é errado, isso aqui dá certo. Edital da Magistratura Federal. Primeira coisa, se eu tenho 3 grupos, primeira providência que eu tomei, eu vou dividir o meu estudo em 3 grupos. Porém, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar as matérias-chave do meu concurso. Como assim, Aline, matérias-chave? Gente, constitucional é matéria de todo concurso. Administrativo, matéria de todo concurso. Processo civil, matéria de todo concurso. Previdenciário, não. Previdenciário é uma matéria-chave no concurso para a Magistratura Federal, inclusive, que me alavanca, tá? No corte. Que me alavancaria no corte. Por quê? Porque os francos atiradores não saberiam previdenciário direito. Então, matéria-chave no primeiro grupo, que é constitucional, previdenciário, penal, processo penal, econômico, consumidor, previdenciário. Previdenciário cai em magistratura estadual? Não. MP estadual? Não. Por quê? Porque é matéria do federal. Tá? Matéria-chave. Joia. O que isso quer dizer da matéria-chave? Eu vou ter que estudar ela tanto quanto a matéria importante. O que é matéria importante constitucional? Processo civil, tá? Administrativo. Segundo grupo, o que é que tem lá no segundo grupo? Civil, processo civil, empresarial, financeiro e tributário. Qual é a minha matéria-chave do segundo grupo? Tributário. A importante mesmo é processo civil, a mais importante, tá? Não existe magistrado que não conheça bem processo civil. Ele precisa, é o dia a dia dele. Hoje mesmo em audiência eu tive que tomar uma decisão baseada em processo civil ali, na hora. Então você precisa saber processo civil. Então processo civil é uma matéria importante para todos os concursos. Para MP, magistratura estadual, procuradoria, então, né? Então, assim, processo civil não é matéria-chave. Matéria-chave aí, para mim, é tributário. Vai numa sessão judiciária, tá? Dessas capitais e vê. Tem uma vara só, gente, para execução fiscal. Todas as sessões judiciárias, tá? É uma vara para execução fiscal. Então, tributário é muito importante, é a matéria-chave. Então, aquele franco atirador que só estuda para o MP e resolve fazer concurso da Magistratura Federal, ele não vai chegando em direito tributário. Fala que direito tributário é amor, né? Amor, né? Então, direito tributário é minha matéria-chave. No terceiro grupo, administrativo, ambiental, internacional, público e privado, qual que é a minha matéria-chave? Não vai ter jeito. Aqui não tem jeito. Aqui coincide matéria-chave, ao meu ver, tá? Ao meu ver, coincide matéria-chave, que é administrativo e só, tá? Administrativo. Porque aí, administrativo é a matéria-chave e é a matéria mais importante. Porque se eu ia ingressar na magistratura federal, toda a turminha que anda lá no grosso é o quê? Ente político, no caso a União, né? Quando tiver em litisconsórcio, município, estado, né? Autarquias, fundações, né? Então, o direito administrativo é muito importante. Aqui não tinha jeito. Aqui a minha matéria-chave era direito administrativo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque você vai ter que estudar a matéria-chave na mesma proporção, tá? Que a matéria mais importante. Vou salvar, gente. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem na paz. Vou salvar. 24 horas, tá? A matéria-chave. Definido isso, o que o senhor precisa parar
e fazer, tá? Você já baixou o edital, verificou ele, estudou ele, definiu quais são as matérias importantes para o seu concurso, quais são as chaves para o seu concurso. Aí você tem que fazer um trabalho honesto consigo mesmo. Qual é? Ver quantas horas o senhor tem disponível para estudar, né? Qual o seu tempo de estudo? Quanto tempo você tem disponível desse bem escasso para estudar? Como é que faz isso? Você vai ter que acordar, meu querido, e você vai ter que ver, olha, de manhã eu acordo, eu escovo os dentes, eu tomo banho, eu não tomo banho, eu tomo café, eu não tomo café, eu vou para academia, eu vou trabalhar, né? Depois eu almoço e depois eu trabalho e depois eu... Olha, você vai ter que fazer isso, meu caro. Você vai ter que fazer isso porque você precisa fazer isso para saber quanto que você tem de tempo líquido para estudar. Porque esse é o seu bem mais escasso e é o bem mais importante que você tem além dos livros, o seu tempo, tá? Não existe ativo hoje, gente, mais importante do que o tempo. Não tem jeito, não é à toa que você chega nos lugares e as pessoas estão vendendo tempo, né? Por quê? Porque de tudo que você pode perder na vida, a única coisa que você não tem como recuperar é o seu tempinho. O tempo simplesmente passa que a gente nem percebe, né? Tempo é um bem tão precioso que as pessoas estão começando a vender tempo. Vocês já pararam para perceber isso? Eu não sei se vocês já foram em algum parque, né? Desses parques aí lá dos Estados Unidos. A pessoa pode comprar tempo no parque. Como que a pessoa compra tempo no parque? Comprando aqueles passes que te dão acesso na frente de todo mundo. Ao meu ver, aquilo não é comprar lugar na fila, né? Comprar, ter o direito de passar na frente de todo mundo. Aquilo ali, gente, é compra de tempo, porque o tempo é precioso, tá? Então, vocês precisam fazer isso, tá? Olha aí, realmente, metade do ano, praticamente. Daqui a pouco é meu aniversário, metade do ano, entendeu? Então, vocês precisam ver quantas horas vocês têm, tá? E sejam honestos, tá? Quando vocês fizerem esse levantamento, vocês sejam honestos, né? Aqui ninguém é criança, você não tem tempo a perder, né? A vida passa muito rápido, gente, né? O tempo não perdoa, né? Então, não entrem nessa de se enganar, não, tá? Ou entra pro jogo para jogar direito. Oi, Werner, tudo bom? Ou entra no jogo para jogar direito, sabe? Tipo assim, ó, aqui é jogo de campeonato toda vez. Ô, meu amigo, você sai, pede para sair, dá um lugar para quem tá no banco, tá? É assim que a gente brinca na vida. Então, tenha seriedade na hora de definir o seu tempo, tá? Sente e veja tudo que você tem de ordinário e obrigatório para fazer e que você não pode, 1, delegar, tá? 2, deixar de fazer, tá bom? Sim, no curso MP7, sim, do CPIURES, né? Tô lá. Certo, gente? É isso. Joia? Estabelecido o tempo que você tem, e aí eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tinha 6 horas. Quando eu sentei, nos últimos tempos parei para ver, olha, eu tenho 6 horas de estudo. 6 míseras ou excelentes, grandes horas. Por quê? Porque o que vai distinguir entre ela ser mísera e ser uma porcaria de hora de estudo não é o tempo, é você, é a sua qualidade, né? É a sua atenção, é o seu estudo qualitativo, tá? É a sua atenção, a sua concentração, tá? E a sua vontade de estudar. E não de sentar na cadeira, né? Abrir o livro, opa, hora de fingir que vou começar a estudar. Hora de fingir que sou concurseiro. Não é assim, gente. Não é assim que as coisas vão dar certo, tá? Então,
horário, como é que era? Eu tinha 6 horas. Como foi que eu distribuí essas horas? Uma, antes de trabalhar, tá? Eu usava 1 hora antes de trabalhar, sempre, todo santo dia, porque levantava cedo, eu tinha que estar no fórum para fazer audiência às 8 da manhã, então vocês imaginem a hora que eu levantava cedo, estudava 1 hora, ia me arrumar para trabalhar e 8 horas em ponto, eu estava sentada na minha cadeira para defender meu assistido ou ajudá-lo a resolver a celeuma dele quando ele não tinha razão, tá? 1 hora era antes de sair para trabalhar. 3 horas de tarde, tá? 3 horas de tarde. E 2, 1 hora de noite. Não é, Aline, mas não era 6. Gente, nem todo dia, né, dava para dar 6. Tem dias que eu dava 7. A meta era 6 todo dia. Tem dias que eu dava 7 horas de estudo, porque eu estava tinindo. Tem dias que eu dava 1 e olha lá, de noite, tá? E assim, sou brasileiro, não desisto nunca, vai Corinthians, vamos, né? A gente não desiste e vamos lá, tá? Mas isso é absolutamente normal, não é todo dia que a gente tá bem, que tá com a cabeça legal, às vezes acontece alguma coisa no trabalho, às vezes só dá para dar 1 no dia. A questão é, você tem que se esforçar Oi, Manuel, querido, para fazer dar certo. Você tem que se esforçar e não no primeiro obstáculo, não, hoje eu tô cansada, hoje eu me aborreci no trabalho, tá? Hoje eu tô muito cansada, hoje eu tô de TPM, hoje eu não tô bem, hoje não é dia. Não, querido, você tem que mudar essa chave. Todo dia é dia. Tá? Não tem dia santo para quem estuda para concurso. Todo dia é dia. Você tem que carregar isso dentro de você para poder fazer dar certo, tá? Visto isso, vocês notaram que eu tinha então, né? Vamos voltar lá para o edital. Então eu tinha 6 horas por dia, tá? Eu tinha uma prova que seria aprovada, seria, né, cobrada em 3 grupos, eu precisava fazer um mínimo nos grupos e além de fazer um mínimo nos grupos, eu tenho que chegar no corte, né? Como que eu ia chegar no corte? Estudando bem as minhas matérias importantes e as matérias-chave do meu concurso, porque é aí que fulano fica. Tá? É aquele que é franco atirador, que vem de outros concursos, tem outra base, é aí que você sobe. Então, como era que eu fazia, gente? Vamos lá. A prova não tem 3 blocos. O mês não tem 4 semanas. Eu tirava 1 semana para cada bloco. E ainda me sobrava essa daqui. Estão vendo, né? Joia. Na minha primeira semana, e eu tive que rememorar para falar com vocês aqui sobre meu cronograma, fui até buscar no meu computador, no meu caderno, enfim, mas achei, era estabelecendo da seguinte forma: primeira semana do mês, primeiro bloco. Na segunda-feira, eu estudava constitucional e no primeiro horário, da terça, eu estudava constitucional. No segundo de tarde, eu já estava o quê? Desprezando apenas 1 hora, desprezando, não é nem minha palavra, dando apenas 1 hora para constitucional e depois o resto do meu dia era previdenciário, tá? Depois, na quarta, da mesma forma, tá? Depois eu vou ver se eu consigo organizar isso para colocar para vocês. Eu estudava o dia todo previdenciário, que é uma matéria desse tamanho, mas que tem muita importância. É matéria-chave para eu ir para a segunda fase, né? Na quinta, eu já pegava o quê? Penal, parte geral, que é a parte mais cobrada,
tá? Na sexta de manhã, né, até finalizar 3 horas, quando vocês virem, se eu estudava 6 horas, tá? Era o seguinte, constitucional 6 horas no primeiro dia e depois eu estudava o quê? 2 horas no segundo dia. E aí eu virava a matéria para previdenciário. Então eu ficava com 4 horas, tá? E depois no outro dia mais 6. Vocês estão entendendo? Era sempre essa minha proporção. 6, 2, 8, depois 4 com mais 6. Era sempre mais ou menos isso. Eu não sei se vocês estão entendendo. 3, contanto que... Não, gente, peraí. Tô falando bobagem. Peraí, rebobine aí. Não, era exatamente. Tinha que dar 12, ó, 6. Não, era isso mesmo, porque tinha que dar 16 horas, né? 24, exatamente 24. A pessoa faz direito por quê, pessoal? Né? 24. Por isso que tinha que dar o quê? 12. Entendeu? Por isso que sempre seria 6, tá? Depois mais 4. Sempre cronometrava o meu tempo, tá? Na sexta, eu pegava penal especial no primeiro horário, tá? 3 horas de penal especial. De tarde eu ia pegar direito processual penal. No sábado, direito processual penal. Perceberam que... Ué, Aline, e cadê econômico e proteção ao consumidor? Né? Porque se vocês virem na primeira semana... Eu já estudei constitucional na segunda e na terça, previdenciário na terça e na quarta, penal na quinta, né? Na sexta, penal e processo penal, só que penal aqui na minha sexta era... Não, 2 matérias por dia, não. Era um dia com 2 matérias, um dia com uma matéria. Tá? Era sempre assim. Segunda, constitucional. Terça, constitucional e previdenciária. Quarta, só previdenciário. Por quê? Porque essa era a matéria constitucional, era a matéria mais importante, previdenciária era a minha matéria-chave, tá? Chego já nas questões, tá? Quinta, penal. Sexta, penal 2, especial. Chego já nos informativos. Nossa, vocês são ansiosos, né? Calma, gente, respira. Chego já lá, tá? Direito processual penal na sexta, direito processual penal no sábado. Econômico e consumidor, que é isso aqui miudinho, eu estudava no domingo de manhã. Essa era a minha primeira semana de estudo no mês. Como que eu estudava? Grifando, tá? Grifando. Aline, como é que você revisava? Quando eu acabava o livro, né? E era legal por quê? Porque dentro desse sistema que eu estabeleci, eu acabava o livro e eu tinha que dar conta de estudar na semana. Por quê? Porque se eu não estudasse naquela semana a matéria, eu só iria vê-la no mês que vem. E era muito tempo, inclusive, para terminar o livro. Por isso que eu seguia à risca. Por isso que eu trabalhava, inclusive, com compensações. Se eu não tivesse estudado, eu ia ter que encaixar de qualquer jeito naquela semana aquela matéria. Nem que fosse compensando, estudando mais um dia. Por isso que às vezes não só são 6 horas, às vezes pode chegar a 10, tá? Você pode de repente precisar do domingo de tarde, tá? Então o que eu fazia? Quando eu terminava o livro, gente, eu ficava só revisando. Por isso que todo mundo me pergunta aqui, como é que você revisava? O que eu acho incrível é que as pessoas se preocupam mais em revisar do que estudar. Gente, para que vocês vão se preocupar em revisar se vocês não terminaram a matéria? E aí pode ser cobrado aquilo que você ainda não estudou. Não é pensando isso, a pessoa já querer revisar o que estudou sem ter estudado o resto do programa, tá? Pare para pensar sobre isso. E à medida que eu terminava os livros, que lia de capa a capa, o que acontecia? Eu só trabalhava aqui, ó, né? Velocidade de cruzeiro só revisando, tá? Não tinha mais aquela afobação da decolagem, não, tá? Porque a decolagem é aquela hora que você tem que ir lá, cumprir o edital, né? Marcando tudo, vendo que estudou, o que ainda falta por estudar, né? E quando você fecha o livro de capa a capa, meu amor, aí é velocidade de cruzeiro, né? Aí você vai fazer o quê? Vai ficar revisando, seja como for, tá? Eu não fazia resumos porque resumos não dá certo pra mim. Se der pra você, joia, né? Depois você revisa pelos seus resumos, tá?
variável, gente. Tempo para terminar livro não tem fórmula fechada. Eu não lembro quanto tempo eu levava para terminar livro, mas eu sei que eu terminava, tá? Eu terminava porque eu me propunha isso. Eu trabalhava com afinco para terminar o meu livro, para encerrar a leitura do livro de capa a capa. Grupo bora lá, primeira semana do mês já foi, tá? Segunda semana, o que eu ia trabalhar? Grupo 2. O que estava lá no meu grupo 2? Segunda-feira, civil, o dia todo. Só que civil não é uma matéria tão vasta, assim, não é que ela não seja importante, mas o conteúdo dela é reduzido para a magistratura federal. A parte mais importante vai ali em direitos reais, né? E a primeira parte, fala comigo, é uma parte muito boa de se estudar direito civil, né? Aquela parte de personalidade, direitos da personalidade. Então ali você passa voando, né? Tranquilo e calmo, certo? Então eu destinava só um dia para civil, e até porque civil eu podia fazer isso porque era o meu dia a dia na Defensoria Pública também, né? Eu pegava muito matéria civil, então eu pegava um dia só, porque afinal de contas no trabalho, no exercício da minha função lá na Defensoria Pública, eu pegava muito civil. Processo civil terça-feira o dia todo, e aí era processo civil 1, tá? O que é processo civil 1? Conhecimento. Na quinta-feira, processo civil 2, de manhã execução, tá? E de tarde cautelar. Lembra que era assim, né? Só que hoje dá para você fundir isso. Mas o que eu aconselho? Pega um dia para conhecimento e o outro dia para a parte de cumprimento de sentença e execução, né? E procedimentos especiais, que com o tempo você fecha, né? Era assim que eu fazia. Não sei se vai servir para você, mas era assim que eu fazia. Quinta-feira começava a hora feliz, tributário. Aí, meu amor, eu ia longe, né? Aí eu já estudei, em que pese ter trabalhado no dia, eu lembro que já teve vezes de eu estudar tributário de manhã, de tarde 4 horas, de noite 4 horas, né? Eu lembro que uma vez meu marido bateu na porta, eu estava estudando, ele é procurador da Fazenda, né? E ele, e aí, vai estudar até que horas? Eu falei, o que você acha disso? Ele, eu não acho nada, minha querida, porque eu já dei meu expediente. Enfim, tá? Quando a gente gosta da matéria, realmente fica mais fácil. No sábado de manhã eu ainda pegava tributário. Por quê? Porque eu tinha que estudar também tributário, além de eu gostar da matéria, eu tinha que estudar ele o quê? Por ele ser minha matéria-chave. Eu precisava estudar com a mesma importância, por exemplo, de processo civil, não declinando o mesmo tempo. Por quê? Porque processo civil é um mundo e direito tributário, né, é um Estado, tá? É um Estado. Então, eu não vou nunca declinar, eu jamais daria para direito tributário, até porque eu lia rápido, a maioria dos meus livros de direito tributário, né, ainda, inclusive os de consulta, eles são grifados, então eu lia muito rápido. Matéria que a gente gosta é assim. De tarde, no sábado, o que eu pegava? Empresarial. Nossa, Lima, ninguém merece, né? Empresarial no tarde de sábado, professor André, que não me ouça, logicamente. Mas era no sábado. Por quê? Primeira coisa, porque eu estava vindo de uma matéria que eu gostava muito, que era tributário. 2, porque eu estava descansada, né? E matéria que a gente não, né, nutre muito simpatia, a gente tem que estudar descansada, certo, gente? Então, tentem fazer essas adaptações, eu acho interessante. No domingo de manhã, o que é que ficava? Financeiro, que era a minha matéria mais pequenininha do grupo 2, tá? Grupo 3, minha terceira, então 2 semanas já foram, né? 2 já foram, tá aqui. 2 semanas já foram, sobram 2. Grupo 3, ia lá, tá? Eu espero que, né, o André sabe que existe uma piada para empresarial e tributário, né, que eu até falei quando eu iniciei minha aula, né, o diabo quando não vem manda o secretário, quando não chega empresarial chega tributário, né, mas enfim, vamos lá. Grupo 3, tá? Grupo 3. Como que eu fiz com o grupo 3? Administrativo na segunda, administrativo na terça, ambiental na minha quarta, porque ambiental, se você parar para observar, é um desmembramento do direito administrativo, porém que ganhou própria autonomia, né?
ambiental na quinta também, e aqui eu não rodava ainda matéria. Por quê? Porque ambiental é uma matéria muito importante também para a magistratura federal, tá? Direito internacional privado, e aí eu só dava uma tarde e uma noite, porque é uma matéria curtinha e muito legal de se estudar, e fácil, tá? Você pega fácil. E direito internacional público no sábado, tá? Perceberam que o meu bloco 3, por ter menos matéria, né? O que aconteceu com ele? Ele me cedeu o sábado e o domingo. E o que eu encaixava aqui? Resolução de questões. E aqui era a prova toda. Por que prova toda? Porque eu tinha acabado de completar o meu ciclo dos 3 grupos. Então eu pegava o sábado e o domingo para fazer a prova toda, tá? E lá resolver. Joia. E na minha quarta semana, notaram, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 com provas no final. E na minha quarta semana, jurisprudência, tá? Leitura de leis curtas, e que eu sabia que seriam cobradas, quase não fala, na prova, por exemplo, lei dos crimes hediondos, né? Que mais? Que eu anotei aqui, questões ainda objetivas por matéria, tá? Objetiva por matéria, questões objetivas por matéria e dissertativas. Teve uma época que eu fiz um curso de questões dissertativas, até o curso Imagens, não tem problema nenhum em falar. E eu lembro que eu respondi as provas, né, aos domingos, domingo de tarde, mas teve um tempo que eu saí e comecei, quando eu reorganizei meu horário dessa forma, e aí as coisas começaram a dar certo para mim, né, eu passei a revisar, a fazer esse trabalho na quarta semana, com exceção de quando abria edital, porque quando abria edital, eu ia lá e fazia o quê? Eu reorganizava meus estudos para estudar, tá? Revisar a matéria por meio dos meus grifos, tá? Isso, se eu fiz ali a FGE assim que saí da faculdade, em 2004 para 2005, entre 2004 e 2005, porque a federal sempre tem uma greve e a gente nunca se forma no final do ano, a gente se forma no meio, tá? E foi isso, gente, foi assim que deu certo para mim, eu estava aí, não foi? Pronto, era isso, tá? Outra coisa, isso que eu falei aqui para os senhores é uma fórmula fechada? É a receita da aprovação? Não, de jeito nenhum, tá? Eu discutiria comigo mesma se eu dissesse isso para os senhores. A ideia aqui, como eu disse, é abrir a mente de vocês, até para vocês verificarem quem dos senhores aqui faz igual a mim, ou que vocês já tenham ouvido falar que foi aprovado e fez exatamente como eu fiz. Quem? Podem me informar? Gente, provavelmente ninguém. Provavelmente ninguém. Por quê? Porque o processo de aprendizagem, ele é individual, ele é único, tá? Vocês precisam aprender a lidar com isso, a vencer essa insegurança, né, de achar, e aqui entra a ordenação na cabeça, tá? O segundo ponto, porque a gente precisava se organizar no material e no horário, né? E agora, ó, na cabecinha. Vocês precisam vencer essa insegurança de achar que tudo que vocês fazem está errado porque está demorando para passar. É para demorar mesmo, vai demorar mesmo. Não existe projeto de vida, tá? De coisas importantes na vida, de curto prazo não, geralmente é de médio a longo prazo. Geralmente a gente precisa ralar, a gente precisa crescer intelectualmente também, né? A gente precisa amadurecer a nossa segurança, tá?
é preciso ordenar a cabeça da gente e aprender que, às vezes, o fato de não estar dando certo de imediato não quer dizer que nunca vai dar certo. É porque as coisas têm um tempo mesmo para acontecer na vida, tá? Só que o que vocês precisam fazer é devotar o tempo de vocês com seriedade, né? E com honestidade ao objetivo de vocês. Não adianta ficar aqui na live, ver tudo isso que eu falei e depois acabar aqui e parar. Tá, mas amanhã eu vejo tudo isso. Não, gente, é agora. Se você precisa corrigir alguma coisa na sua preparação, por favor, quando desligar aqui, deixe de me seguir se for necessário e vá fazer as correções, vá analisar o que pode ser feito por você, tá? O edital não te espera, o concurso não te espera, o concurso nada vai te esperar, minha gente, não tem nada na vida esperando a gente não, tá? Então, faça um plano, planejem. O que ficar aqui dessa live, tá? De legal para vocês, aproveitem. O que vocês virem que, olha, isso daqui não dá para mim, não usem, tá? Porque sou eu que estou dizendo que eu passei assim, pelo amor de Deus, eu passei assim, mas existem pessoas que passaram de outras formas, né? Então, portanto, aprendam a escolher apenas o que é bom, a ficar apenas com o que é bom para os senhores, tá? É isso. Não precisa ficar aqui, não. Aqui é assim, vai ser assim. Não, gente. Às vezes não dá pra gente, tá? Sigam o plano de vocês. Tenham paciência para fazer dar certo, tá? Tenham paciência, inclusive, para fazer ajustes, se for necessário, e não simplesmente abandonar, né, tudo. Não, porque fulano, parem, pelo amor de Deus. Parem, botem as mãos nos ouvidinhos, né? Não se deixem seduzir pelo canto da sereia da aprovação alheia, tá? A gente nunca sabe, gente, o que se passou na vida daquela pessoa. Vocês nunca vão saber o que passou na minha, né? Quanto pedala eu levei, né? Como foi que eu cheguei a isso aqui? Foi alguém que me disse? Não. Essa minha organização é fruto de muita reprovação, sabe? É fruto de realmente muita provação, inclusive, de esquentar a cabeça, né? Mas, inclusive, e principalmente, de não ouvir ninguém, para o bem e para o mal. Porque eu sempre acreditei muito naquilo que eu planejei para mim. Ainda que desse errado, joia, deu errado, mas deu errado porque eu escolhi. Eu não tinha que culpar ninguém. Eu não poderia culpar ninguém, eu não ia culpar o coach, eu não ia culpar o curso, eu não ia culpar absolutamente nada. Eu culpava a mim mesma, ia lá, me ferrava, dava com a cara na porta, porque a vida é isso mesmo, e consertava. E essa insistência que vocês precisam cobrar de si mesmos, tá? Ainda que pareça que os senhores estão nadando contra a corrente, como diria Cazuza. Certo, gente? É isso. Eu deixo de mensagem aqui pra gente terminar essa live, né? Que uma coisa que eu sempre trouxe pra mim. Em céu de pássaro, eu quero ser sempre gavião, tá? Tô lá sozinha, caçando sozinha, mas tô segura. Em marcha de peixe, eu quero ser o tubarão. E em terra firme, gente, seja você. Ainda que você tenha que vez ou outra estar sozinho mesmo no meio da multidão, sabe? Ter que seguir, e é sempre melhor sozinho, e é sempre melhor a gente errar pelas nossas razões do que pela dos outros, tá? Sempre melhor, gente. Arrumem aí a casa, organizem, façam aí os ajustes necessários e saibam que ninguém vai aprender por vocês, ninguém vai tomar posse por vocês. Então é tudo com vocês mesmo, tá? Porque ao final quem vai assumir as consequências das suas escolhas são os senhores mesmos,
tá bom? É isso, falei demais, né? Eu espero que tenha sido proveitoso, no mínimo reflexivo, gere reflexões e que a partir daqui os senhores tenham seus insights, tá bom? É isso, gente. Um beijo, ótima noite, tá? E vão aí organizando a vida, porque, exato, quando você tá sozinho e tá acompanhado, olha, como eu digo, gente, às vezes a melhor companhia da gente é a gente mesmo, sabe? Não precisa, especialmente no que diz respeito às nossas escolhas, tá? É isso, tá? Gente, boa noite, vão estudar, tá? Vão estudar porque ainda são 9h15 da noite, dá para estudar 45 minutos antes de estudar. Eu mesmo vou estudar agora, tá? Tenho que pagar 36 minutos de estudo, porque estou devendo de manhã. E é isso. Para quem perguntou, sim, eu tenho um curso de Direito Tributário, tá? Isolado lá no CPIURES, né? Sou professora do MP7, bem como do... mais 18 Extreme. Gente, às vezes a memória falha. Muito trabalho, tá? É isso. Gente, um grande abraço, tá? Estou pensando em outras coisas também. Depois a gente conversa sobre isso. Um grande abraço. Um beijo enorme para os meus alunos queridos que vivem me passando mensagem. Fico muito feliz de ajudar os senhores com direito tributário de verdade, tá? E, enfim, é isso, tá bom? Beijo, boa noite e a gente continua se falando. Vou marcar a próxima live, né? Depois de ordem, o que precisamos, depois que ordenamos a nossa vida, né? Os estudos, né? O nosso material e cabeça, nós precisamos de quê? De quê? Quem sabe? Disciplina, exatamente. Disciplina. Próxima live, disciplina, vou marcar com os senhores. E é isso, tá bom? Agora eu vou, porque eu ainda vou estudar também. Beijo, gente, boa noite, até a próxima. Vou deixar a live salva por 24 horas, né? Gente, eu só sei salvar nisso, tá? Tô logo avisando. O povo fica me pedindo pra salva a live. Eu só sei salvar se for assim, 24 horas. Aqui que nem ele manda no final, porque eu já aprendi, né? Mas se não for assim, não sei não, viu? Se tiver outro jeito, vocês me mandem, me digam, porque aí eu aprendo também, tá bom? Um beijo, até a próxima.